Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? Aula 2. Pessoal, ficamos faltando o tema notação científica, né? Transformação. Na verdade, notação científica é quando você coloca um número na base 10 e esse número é um número entre maior do que 1, ou maior ou igual a 1 e menor do que 10. Mas aí a gente vai aprender a mudança da transformação da base e tal. Põe na telinha. Então até nós comentamos algumas situações, por exemplo, 4.500. Isso é igual a 4,5 vezes 10 a terceira. Opa. Até comentei com vocês, ó, meus amigos, a vírgula está aqui. Então nós voltamos 1, 2, 3 casas. Como eu voltei 3 casas, até comentei, andando nessa direção a vírgula, você aumenta o seu expoente na história. Beleza? Quando você vai nessa situação de cá, então, por exemplo, você tem 0,0003, então você tem 3 vezes 10 a menos 4. Porque o que você fez aí na história? Sendo 1, 2, 3, 4. Então você voltou 4 casas na história. E quando nós andamos nessa direção de cá, você não pode esquecer que aí você perde casinha, o seu expoente passa a ser negativo na situação. Então, voltando, mais, indo, menos. Voltando, mais, indo, menos. Então, esse é o processo da história. Só um detalhe importante, deixa eu vou apagar aqui, gente, é o seguinte. Tem uma propriedade, vou até botar assim melhor pela propriedade primeiro. Quando você tem uma divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então não pode esquecer disso. Divisão de potência de mesma base. Então, por exemplo, você tem 10 a sétima dividido por 10 a menos 3, por exemplo. Como é que eu realizo essa divisão? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então vai ser 7 menos 3. Então aí nós temos 10. Menos com menos nós aprendemos que na multiplicação é mais. Então é 10 elevado à décima. Então 10 a sétima dividido por 10 a menos 3 é igual a 10 a sétima mais 3. Ou seja, 10 elevado à décima. Então esse é o valorzinho aí da história. Beleza? Então anota essa propriedadezinha aí de potência. E aí vejam que as questões estão caindo bastante, TRT de Santa Catarina, FCC 2010. Sejam x e y números inteiros e positivos. Tais que a fração xy ela é irredutível, ou seja, o máximo divisor comum de x e y é 1. Pessoal, vem comigo. A fração irredutível, nós já vimos, é aquela fração que não admite simplificação. Você chegou a um ponto que você não tem como mais simplificar os termos da história. Simplificação é um número comum na situação, um número que divide os dois ao mesmo tempo. Tem até um materialzinho complementar de critérios de divisibilidade. Então não deixa de dar uma lidazinha nesse material, ok? Então põe na telinha aí. Então tá aí o nosso resultado da história. Então você tem aqui em cima 0, 125 vezes 10 a menos 4 sobre 0,75 vezes 10 a menos 8. Então, o que eu vou fazer na história aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um jeito desse expoente de cá, né, a base é a mesma. Vou realizar uma transformação de forma que esses dois números apresentem o mesmo expoente, porque a base já é comum, e aí vão apresentar o mesmo expoente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó.
Opa. Aqui não é menos 4? Vem comigo rapidinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número de cima e vou caminhar, vou voltar 4 casas. Porque aí eu estou em menos 4, se eu voltei 4 casas, menos 4. E menos 4 somado com menos 4, não pode esquecer, soma de elementos com sinais diferentes, com sinais iguais, perdoem, conservamos o sinal e somamos. Então, põe na telinha aí. Eu vou andar essa vírgula, meus amigos, 4 casas na história. 1, 2, 3, 4. E aí nós teremos 12,5 vezes 10 a menos 8. Porque aqui, ó, uma casa, então menos 1, menos 4 com menos 1, menos 5. Outra casa, menos 6, menos 7, menos 8. E aí, dessa forma, ó, os números têm a mesma base e o mesmo sinal. Então eu posso cortar aí na história. Se tem o mesmo número em cima e embaixo, e você tem uma multiplicação em cima e embaixo, podemos cortar esse número comum da história. Aí o que acontece? Nós temos agora 12,5 sobre 0,75. Aí vem a jogadinha agora. Eu tenho uma casa e aqui 2 casas. Então, ó, nós teremos 1.250, porque eu vou ter que andar uma casa, depois mais outra. Aí eu coloco 0. Se você simplificar aqui por 25, nós teremos 50 sobre 3. Então, x dividido por y, a fração irredutível disso, é igual a 50 terços. 50 sobre 3. Então, esse é o processozinho da história aí. Dividimos para chegarmos numa base comum da situação. O expoente era o mesmo, e aí então dividimos o processo. E aí só realizar o processo de corte na história. Então a nossa resposta aí, 50 sobre 3. Dá aquela paradinha especial. Ele quer a soma. Então 50 mais 3 é igual a 53. Então a resposta correta, letra A. Então pessoal, ó, só para reforçar, voltei 1, 2, 3, 4. Então ficou isso. Minha base era menos 4. Eu voltei 4 casas. Então menos 4. E aí, soma de elementos com o mesmo sinal, conservo o sinal e somo. Então por isso que 0,00125 vezes 10 a menos 4 é igual a 12,5 vezes 10 a menos 8. E aí, dessa forma, cortamos os elementos iguais na situação. E aí chegamos nesse ponto aqui. Então, só para a gente relembrar os velhos tempos, né, do trabalho braçal, nós temos 2 números após a vírgula e aqui nós temos 1. Então, para tirar a vírgula aí, eu vou correr 2 casas em cima e 2 casas embaixo. Ou eu vou multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. É isso que nós fazemos. Porque 100 dividido por 100 é igual a 1. E qualquer número multiplicado por 1, ele mesmo. Então aí você sai do número decimal e transforma ele na parte, o que? Inteira, né? Vamos dizer assim, uma fração de números inteiros ou naturais aí. 1250 sobre 75. Todo número que termina em 25, 50, 75 e 00, ele é um número divisível por 25. Então aí nós temos 50 terços na história. Beleza? Então tá aí a situação. 18ª questão, para finalizarmos aí o materialzinho da aula 1, essa questãozinha de correr as vírgulas aí na situação. Muitas vezes nos deparamos com um número expresso na chamada notação científica, ou seja,
representado como produto de um número x, onde esse número x ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, por uma potência de 10, como mostram os exemplos, ó. 12.300, nós voltamos 1, 2, 3, 4 casas, então por isso que ficou 10 à quarta. Vamos caminhar 1, 2, 3, 4, 5, opa, 1, 2, 3, 4, nessa direção, menos 4. Na notação científica, a representação do valor da expressão 225.000 vezes 0,0008 dividido por 0,01144. Vamos lá. 225.000 vezes 4 zerinhos vou botar aqui. Olha o que eu posso fazer o seguinte, ó, gente. Se eu for ajeitar aqui, eu vou caminhar a vírgula nessa, voltar a vírgula nessa direção. Então nós teremos 225 vezes 10 à terceira. Aqui eu vou caminhar nessa direção, então 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes 10 a menos 5. E aqui eu vou caminhar 4 casas, 144 vezes 10 a menos 4. Então nós temos essa situação na história. Aí, olha só o que eu vou fazer na situação. Eu posso multiplicar o 225 por 8. Nós teremos 1.800. Potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Então nós teremos 1.800 sobre 144 vezes 10 a menos 4. Beleza aí, tranquilos? Então nós temos 1.800 vezes 10 a menos 2, soma de expoentes com sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Botei menos 3 a menos 2. Sobre 144 vezes 10 a menos 4. 1.800 dividido por 144 vai dar 1,25. Então nós teremos 1,25. O que nós aprendemos aqui? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Só que aí você não pode esquecer menos 4. Beleza? Então, esse é o resultadozinho aí da história. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Pronto, vamos parar aí. Vou passar para o outro lado aqui, gente. Ó, cuidado aqui na transformação. Então nós temos 1,25 vezes 10 menos 2 com mais 4. Então nós teremos aí vezes 10 ao quadrado. Beleza? O pessoal só deu um errinho aqui, ó. Acontece que é 12,5. Então desculpe aí, corrijam aqui, por favor. A empolgação de fazer as contas vezes cabeça dá nisso. 12,5. Então nós temos 12,5 vezes 10 ao quadrado. Só que eu preciso, pessoal,
botar notação científica. E meu número notação científica, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então eu preciso correr essa vírgula voltando uma casa. Então quando eu volto é positivo. Então será 1,25 vezes 10 a terceira. Ó, como eu voltei, eu ganho mais uma casinha. Então 2 mais 1 igual a 3. Então 1,25 vezes 10 a terceira. Então aqui está o meu número na notação científica. Então perdoe aqui, gente, eu coloquei a vírgula no lugar errado, ó. Então o nosso número correto aqui é 12,5. Aí, ó, mesma base, conservo a base e vou subtrair os expoentes. Cuidado, menos 2 menos 4. Não pode esquecer disso. Menos 2 menos 4. Por quê? Menos com menos vai dar mais. E aí menos 2 com mais 4 vai dar 2. Só que a minha resposta que eu calculei até agora é 12,5. E nós precisamos aí colocar na situação da dízima o quê? Da notação científica, perdoe. Que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, voltando uma casa, volto a vírgula uma casa, então, positivo. Então, a nossa resposta aí, 1,25 vezes 10 a terceira. Beleza? Volta aqui. E vamos marcar a nossa letra C. Ou C não, perdoe. Letra A. 1,25 vezes 10 a terceira, que é a nossa resposta correta da história. Tranquilos? Pessoal, o seguinte, ó. Vamos começar agora o nosso materialzinho da aula 2. Nesse material, deixa eu só aqui trocar aqui o espaço. Vamos começar falando sobre MMC, MDC e tal na situação. Então, quando você fala em MMC, a primeira coisa que você tem que lembrar, põe na telinha, é os múltiplos de um número natural. Então, múltiplos de um número natural n. O que nós temos? Então, isso aqui são os números naturais n. Para a gente relembrar. Então, quando você diz múltiplo de A, você está dizendo que é 1A, 2A, 3A, 4A. Então, o que significa dizer isso, Bruno? Quando você diz assim, por exemplo, dá aquela paradinha aí, múltiplos de 7. Então, nós temos 7, 14, 21, 28, 35 e assim vai. Aí uma das coisas que a Fundação adora colocar em prova, por exemplo, fazer o curso da Fundação, ele nunca gosta de colocar os números. Aí ele coloca letra A, número primo, letra B, quadrado perfeito, letra C, tal. Então esse é o processozinho da história aí que gosta. Aí o que acontece na situação? 7, 14, 21, 28, 35. Qual é a característica que esses números apresentam? Todos esses números são divisíveis por 7. Então, por exemplo, vou botar aqui uma dica. Se o número A é múltiplo de x, então esse número A é divisível por x. Então, por exemplo, 28 ele é um múltiplo de 7. E vocês podem observar que 28 ele é divisível por 7 na história. Então essa é uma grande característica que os múltiplos apresentam. Então, se o número é múltiplo, não esqueçam aí da história, ele vai ter a representação de divisibilidade. E vem comigo aqui rapidinho. Quando eu digo divisível, gente, o resto da divisão é igual a zero.
Então, se o número A é múltiplo de x, então esse número A é divisível por x. Então, aí lembre-se, quando eu falo divisível, o resto igual a zero. Beleza? Aí eu só vou colocar aqui outra dica de contagem de números. Vem para cá, dá aquela paradinha especial. Ó, uma situaçãozinha aí que a gente pode precisar, até lá em porcentagem mesmo, ou em probabilidade. Quantos múltiplos de 3 temos de 1 a 1000? Você já imaginou aí o processo, meus amigos? Já imaginou você sair contando 3, 6, 9, 12, 15, 18? Você vai sair contando um por um quantos múltiplos de 1000 tem? Não dá. Aí vamos à dicasinha da história. Gente, essa dica serve para qualquer múltiplo, de 3, de 5, de 7, de 9, tanto faz. Ele sempre vai dar de 1 a tanto. Aí você pegou o número 1000. Você vai dividir 1000 por 3. Então, ó. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 vai dar 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9. Vai dar 1. Opa. Desce o 0. Aí 3 vezes 3, 9. Resta 1. Então, a parte inteira do quociente, sem aproximar a parte inteira, né, cheguei no resto 1 ali, não continuo mais a conta. Essa parte inteira representa a quantidade de múltiplos. Então, nós temos 333 múltiplos de 3. Então, nós temos 333 múltiplos de 3 na história. Beleza? Tranquilos? Então, dá aquela paradinha especial aí para copiar na história. Então, tá aí a nossa situação. Inclusive, até isso, pessoal, o pessoal utiliza isso em probabilidade. Nós vamos estudar probabilidade lá em lógica, lá na parte de lógica, né? Põe na telinha. Aí vamos aprender agora, pessoal, o MMC. É o nosso mínimo múltiplo comum. Nesse mínimo múltiplo comum, acontece o seguinte. Você tem, por exemplo, você tem o número 2, os múltiplos de 2. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. Aí o que acontece na situação? Se você for parar nesse pequeno intervalo, você tem o 6 que é comum, o 12 que é comum. Se você continuar aí, o 18 vai ser comum e tal. Então, é por isso, porque o múltiplo é um conjunto infinito, né? Você veja aí 12, 14, vai embora. O múltiplo de 3 também você está indo embora. 3, 6, 9, 12, 18, 21 e assim vai. Então, é por isso que ele pede o mínimo. Ou seja, o menor múltiplo comum. Então, quando você solicita um MMC, gente, você está solicitando o menor múltiplo comum entre eles. Então, esse é o grande passo da história. Você está solicitando o menor múltiplo comum entre eles. Então, esse é um processo aí básico, né? Um processo rudimentar do MMC. É claro que eu não vou trabalhar com vocês esse cálculo aí, eu vou dar um macetezinho que eu utilizo de como vocês vão calcular aí o MMC na história.
Só que para chegar esse MMC aí, põe na telinha, dá uma paradinha aí especial. Eu só queria dar uma dica a vocês. Dos números primos. Porque se você não está conseguindo encontrar os divisores comuns, você vai testar os números primos. Ô Bruno, o que é um número primo? Quem quiser anotar aí, vem comigo. O número primo, pessoal, é um número que possui apenas dois divisores. Então é um número que possui apenas dois divisores. Sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo. Então é um número que possui apenas dois divisores, sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo. Beleza? Então é um número que possui apenas dois divisores, sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo na história. Tranquilos? Aí, exemplo de números primos. Põe na telinha. O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim vai. Então tá aí os números primos, é um conjunto infinito aí na história, não tem uma fórmula para números primos, tá certo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai na história. Então esses são os números primos aí da situação. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Beleza? Vem comigo. Então esse é o processozinho da situação aí, números primos, tendo materialzinho de vocês lá de revisãozinha, colocar números primos também. Ok? Então pessoal, ó, no próximo bloco vamos começar a parte do cálculo MMC e os problemas também, se der tempo. Então não sai daí, te espero para o segundo bloco.